pessoal, é isso, né? Vamos dar início, olhar para vocês hoje aqui e saber que isso foi sonhado há tão pouco tempo, há menos de 6 meses. Dá muita alegria e satisfação de receber todos vocês. Ver tanta gente com vontade de se conectar, de fazer diferente nas suas empresas, é realmente extraordinário. Certa vez, eu li uma frase de um livro do segundo presidente norte-americano, do John Adams, quando os Estados Unidos declararam guerra à Grã-Bretanha, declararam independência da Grã-Bretanha, há quase 250 anos atrás. E ele disse: nós somos soldados para que nossos filhos sejam fazendeiros e nossos netos sejam poetas. Mais de 2 séculos depois, podemos dizer que foi assim que o mundo caminhou. Muito de nós precisou fazer o que tinha que ser feito. Sem muitos sonhos, os soldados precisavam apenas sustentar suas famílias. Isso já era o suficiente. Com a Revolução Industrial e Agrícola, viera a era dos fazendeiros, aqueles que produziam em grande escala. O sucesso era medido pela quantidade e qualidade produzida. O foco era a performance. Eu, particularmente, acho que a nossa geração está vivendo um grande momento, um momento poeta, a geração que quer entregar mais do que somente quantidade. A gente quer entregar valor, a gente quer inspirar. O sabão Omo não é mais o sabão que deixa branco, que a gente via na propaganda, né? Agora o slogan é: toda criança tem direito a se sujar. Por toda a caminhada que foi feita antes de nós, podemos sonhar e inovar, realizar grandes conquistas financeiras, sim, mas atrelada à inovação, sustentabilidade, cooperativismo e tantas outras que vêm surgindo com a conexão que estamos fazendo um com os outros. Hoje, convido a todos vocês a viver de fato a conexão. Não importa as suas atividades, o que realmente importa é a forma que você está vivendo isso. Estamos recebendo hoje pessoas com histórias incríveis para compartilhar, porque já aprendemos que compartilhar é aprender. E é com esse espírito de conexão, afinal, Hub é isso, que convido ao palco para mediar o nosso painel de hoje, o meu irmão, Arísio Tessarolo, para mediar aí a palestra. Convido também, agora, né, ao palco, ele que é cofundador da DR Capital e do PicPay, quem é que não tem? Diogo Roberti. Ele que representa a Spark e o Grupo Boaz. Seja bem-vindo, Marcos Boaz. Por último, e não menos importante, clichê, né, Rodrigo? Ele que é fundador da Zite e Americano Delivery, Rodrigo Miranda. Muito obrigado a todos, espero que vocês aproveitem e aprendam bastante. Bom, boa tarde a todos. Se eu falar que eu não estou nervoso aqui do lado desses caras, é brincadeira, né? Queria agradecer pessoalmente aqui a cada um pelo esforço que fizeram para estar com a gente. A gente sabe da agenda de pessoas importantes, enfim. E separar um tempo para vir a Linhares para falar com a gente é algo de muito valor e que também demonstra para a gente o momento que Linhares está vivendo, né? A gente tem tido cada vez mais eventos desse porte, cada vez mais empresas importantes chegando, então isso representa muito a nossa trajetória. Eu queria agradecer a presença aqui da nossa autoridade, Roque Chile, presidente da Câmara. Obrigado pelo tempo também, Roque.
Queria agradecer aos mantenedores que já foram apresentados. Parabéns demais para a Isabela, minha irmã. Fiquei emocionado com o texto. Mamãe está orgulhosa, tá? Muito bom. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Arísio Tessarolo. Eu sou um dos fundadores do Espírito Hub. O Espírito Hub é um hub de inovação que começou a sua trajetória em fevereiro desse ano. E nosso objetivo começou comigo, com a Gabriela, que está aí, Vitor Guidini, Gustavo está ali, Davi, mais quem? Lívia. Enfim, a nossa ideia era juntar ali pessoas boas, empresas que tinham o mesmo alinhamento de cultura, que pensavam no longo prazo, que trabalham aí para a melhoria do ecossistema. E o Espírito Hub nasceu com o nome de Gerações Infinitas, né? Não era nem Espírito Hub no começo, porque, de fato, a gente queria fazer algo que fosse impactar as próximas gerações. Coincidência ou não, Gerações Infinitas nasceu no mesmo ano que vai nascer o meu primeiro filho. Então, agora sinto mais motivado para entregar esse projeto, para fazer acontecer do lado de pessoas tão importantes. Então, o nosso objetivo, o que é o Espírito Hub? A gente busca conectar essas empresas, pessoas boas, conectamos também ao setor público, o Roque está aqui, a gente conectou à Secretaria de Agricultura, Secretaria de Desenvolvimento, uma conexão muito importante feita também, talvez a mais importante, foi com as academias, aqui representando o IFES, Facel, FUCAP. Então, com esse tripé formado, a gente começou a entender os problemas postos da sociedade, que obviamente são muitos, e sem a pretensão de resolvê-los sozinho, a gente serve como mais um mecanismo aí à disposição da sociedade para fazer essa conexão entre esses elos, para fazer esse elo entre esses entes e buscar soluções. Mas como que vocês fazem isso? Então, exemplificando, estava conversando aqui com os meninos, em uma desses encontros, então esse é o nosso 7º encontro, a gente coloca alguns problemas, o que a gente chama de inovação aberta, a gente coloca alguns problemas das nossas próprias empresas e aí, em conjunto, a gente tenta enxergar alguma solução. Então, 2 dos nossos mantenedores são do Polo Moveleiro, Simol, Panam, e colocaram um problema que era o descarte do MDF, do pó de MDF, que é um material que gera valor, que pode gerar valor. A partir daí, a gente foi até uma startup de economia circular, que trabalha com esse tipo de situação, buscando o reaproveitamento de resíduo. Levamos o problema para a FUCAP, e aí, agora, no próximo semestre desse ano, a FUCAP vai fazer uma matéria específica para que os alunos possam entregar um plano de negócio a partir do descarte do MDF. Provavelmente vai ser produzido uma madeira biosintética. E por aí vai. Construção civil a gente olha com muito carinho. O Diogo está construindo algo aí que talvez ele vai falar daqui a pouco. Todo mundo aqui deve ter visto vídeos, de fora, principalmente, de pontes sendo construídas em semanas, às vezes dias, prédios. E existe uma lacuna muito grande com o que a gente faz hoje aqui. Mas por quê? A boa notícia é que os nossos engenheiros são muito bons. A gente tem pessoas tão boas quanto as pessoas lá de fora, mas o que falta? O que falta, talvez, é o acesso a uma tecnologia melhor, falta inovar, falta, enfim. Então, isso a gente vai tentar, já até fiz o convite para o Giovanni, do IFES, aproximar das construtoras aqui de Linhares, enfim, começar a debater assuntos nesse sentido. E essas são uma das entregas. Eu estou falando um pouco do que é o Espírito Hub. Para quem quiser conhecer um pouco mais, o nosso site é espiritohub.com.br. Vai ser um prazer recebê-los. É isso, vamos ao que interessa. Vamos conversar com essas feras aqui. Obrigado por terem vindo de novo. Vou começar com o Diogo, que está aqui do meu lado. Ele vai contar um pouco da trajetória dele, mas tem um fato bem interessante. Ele me conheceu hoje, mas eu conheço ele já tem bastante tempo. Ele é primo de um grande amigo, que é o Rodrigo. E lá em 2003, 2004, a gente estudava em Vitória. Eu tinha, 15 anos. E cheguei para dormir na casa de Rodrigo. Tinha um celularzinho desse tamanhozinho assim. Nunca tinha visto aquilo. Rapaz, meu primo está dormindo aí no quarto do lado. Ele tem um negócio em São Paulo lá. Falei, beleza,
Vamos dormir. Acordo no outro dia para ir para a aula, o telefone toca. Aí alguma coisa está acontecendo. Daqui a pouco sai um cara do quarto voando, todo descabelado, botando as coisas dentro da bolsa. Precisa ir para São Paulo apresentar um negócio para os investidores. Rapaz, nem perguntou meu nome, né? Foi embora. O resto, né? O resto é história. Diogo, obrigado. Conta um pouquinho para a gente aqui dessa trajetória. Eu acho que o primeiro desafio eu já contei, né? Vontade. Aqui foi. Foi agora? Foi. Obrigado, Arísio. Arísio tinha 15 anos e eu 16 anos, e assim começamos. Muito bem. Foi exatamente isso. Esse dia foi uma correria para fazer uma reunião no aeroporto, né? Dentre muitas. E é correria que todo mundo, como empreendedor, tem, né? E quero agradecer porque vocês também, dentro da agenda de vocês reservaram um espaço, reservaram um tempo para estar com a gente fazendo esse bate-papo, essa troca. E eu acho que eu, Rodrigo e Marcos, a gente é muito alinhado nisso, né? Não é trazer verdades absolutas, né? Não é uma posição. Vocês trazem uma história incrível e a gente, sem dúvida, pode aprender muito com vocês. E pegando o gancho que o Arísio comentou, né, sobre o Espírito Hub, essa questão da troca do oxigênio, né, essa troca de informação, essa troca de conhecimento, ela é fundamental. O ser humano ele não vive sem oxigênio, e também as empresas, e nós, como empreendedores, a gente não sobrevive sem haver uma troca de informação com outros empreendedores. As grandes inovações do mundo, elas nasceram em ambientes onde essa troca ela estava estabilizada. Então, quando você pega, por exemplo, lá no Vale do Silício, e a gente, principalmente em Palo Alto, né, se você for ali ver a garagem da HP, o movimento que eles fizeram em 1980, né, aquela casinha, garagem verde ali, e aí eles tiveram sucesso, eles pegaram dinheiro, reinvestiram ali nas empresas locais, e dali saem outros grupos, né, sai Apple, Google, Microsoft, uma série de outras empresas, então isso é fundamental. E falando um pouco da minha história, eu tive uma história, eu comecei a trabalhar muito cedo, e trabalhei como vendedor, e depois criei algumas empresas, e meus últimos 10 anos foram dedicados no PicPay, né, como sou um dos fundadores do PicPay, fiz meu êxito aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, mas meus últimos 10 anos foram totalmente dedicados dentro do PicPay, e aconteceu, o PicPay ele nasceu justamente por um ambiente como esse. Eu fui incubar um negócio de tecnologia na área de máquinas para o setor de rochas ornamentais. Eu estava sentado, a sala não estava pronta, eu acho que essa história é legal. Estava sentado no chão, porque não tinha sala, e estava trabalhando ali, tranquilo. Era um hábito meu, eu estava sentado ali na Tec Vitória, em Tararé. E ali passou o Dácio e falou, pô, você não quer sentar num lugar, alguma coisa assim? Tem aqui o nosso escritório, que tem uma mesa aqui. E dali eu sentei na mesa ali com eles, dali a gente criou uma relação de amizade muito bacana, e através daquela relação de amizade, durante um período de 2 anos, nós chegamos a discutir ideias sobre projetos, outros negócios, daquele ambiente, foi um ambiente propício para surgir o PicPay e surgir a nossa sociedade. Então, eu encorajo muito, né, que todos vocês apoiem projetos como esse. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer lá. Participe da conversa, tome mais café com a galera ali, tome mais uma gelada com a galera ali, né? Acho que é um ambiente muito importante, né? Tome mais gin, né? Então assim, né? Tome um dry cat. Então assim, é muito importante, né? Eu digo até que 2 elementos muito importantes da formação da cultura do PicPay: camiseta. Então a camiseta saía, tinha ali nossos elementos, nossos valores, e ali o bar Gruta da Onça, que todo mundo sentava ali à noite, ali, se reunia e tinha um clima de família, tinha esse ambiente. Então, eu diria, apresentando brevemente, né, o que eu fiz, e hoje eu tenho me dedicado à minha empresa na área de investimentos. Rodrigo depois vai anunciar aí uma coisa aí bacana aí que a gente está fazendo, mas na minha empresa de investimentos, né, que é a DR Capital, e também
No projeto, qual outro? Só falei do DR Capital ali, né? DR Capital e PicPay, e tenho como outros projetos, projeto de casa modular, que é o One Capsule, tem outro projeto que é na área de saúde, que é o The Zero Human, e tenho concentrado isso dentro do guarda-chuva da DR Capital, que é quando a gente olha para outras iniciativas, outras oportunidades na área de inovação, na área de tecnologia. E é isso. Legal. Bom, Diogo, história, né, apesar do pouco tempo, acho que todo mundo conhece aqui a trajetória do PicPay, né? E eu vou passar agora a palavra para Marcos. Marcos, eu não tenho nenhuma história curiosa com você, mas eu frequentava dia D, enfim, algo, a gente tem uma certa conexão. Queria que você contasse aí para o pessoal um pouco também, né, da sua trajetória, o que você tem feito. Boa tarde a todos. Primeiro, muito honrado de estar aqui. Em Ares é um lugar que eu sempre desejei frequentar mais. Saí do Espírito Santo já há 22 anos, mas chegando aqui, a gente consegue entender o tão privilegiado que vocês são de viver nesse lugar tão incrível e com potencial ainda gigante. Eu me sinto muito honrado, Diogo, Rodrigo, de estar no mesmo palco que vocês, porque, para mim, vocês são a referência de revolução desse segmento de startup no Brasil, o que dirá aqui para o nosso estado. Então, vocês são um motivo de muito orgulho para nós capixabas. A minha história começa em casa, porque eu tive a honra de ter um avô que sempre foi um homem diversificado. Américo Buarque sempre foi um homem que pregou dentro de casa aos filhos, aos netos, o que era ética, o que era moral e o que era pensar diferente. Mas eu sempre fui muito inquieto, enquanto, de alguma forma, esperavam que eu pudesse dar andamento às questões do Grupo Buarque, eu sempre busquei e quis fazer minha própria história. E tive a oportunidade de passar por um plano de estágio no grupo, e lá dentro descobri que o entretenimento era algo que me proporcionava transformar meus sonhos em realidade. Numa noite mal dormida, criei minha primeira startup. Não era esse nome à época, mas foi meu primeiro negócio, chamado Vitória Pop Rock, que era um festival de música, 12 horas de música, com uma união de bandas regionais com bandas nacionais. Imaginei que fosse mais fácil captar recursos, porque busquei a própria família como possível investidor, e tive não. Eles negaram a ideia, acharam que minha ideia não era positiva. E eu aí tive mais uma outra oportunidade, que foi rodar o mercado e ouvir de 10 reuniões, 9 nãos, e poder ter a oportunidade de aí ter alguém que acreditasse na história, e aí ter começado o meu amor por trabalhar, por construir, por fazer, de alguma forma, a diferença na minha vida e na vida das pessoas. Hoje eu tenho uma holding de investimentos, que eu invisto em algumas áreas, dentre elas no Estado. Recentemente, um investimento numa destilaria de gin, obrigado, Diogo, pela menção, chamada Dry Cat. Tem uma companhia que eu sempre acreditei, também não foi fácil fazer com que as pessoas compreendessem na época, mas hoje todos nós somos uma mídia, né? Todo mundo que tem um telefone sabe o quanto tem essa força de poder divulgar as suas coisas sem precisar, muitas vezes, de um veículo de mídia, porque nós somos veículo de mídia, através da Spark. Costumo dizer que a Spark é uma companhia que digitalizou o boca a boca. Para mim, a maior mídia é quando você sai daqui e fala bem de alguma coisa que você viveu ou que você frequentou. E mídia social hoje é a digitalização desse boca a boca. Tenho investido em algumas outras áreas, como seguro de vida, que é uma startup que é a Asus, uma oportunidade que também surgiu na pandemia, que é o Venture Studios. Me vi na pandemia dentro de casa, todos nós em casa, e vi que a minha família se dividia para assistir streamings. Então, por que não criar ideias através de oportunidades do Brasil para o mundo? Foi aí que surgiu o Venture Studios. Hoje a gente é o maior provedor de conteúdo aí de HBO, de Netflix e outras. Então, sempre olhando para oportunidades, e hoje tendo uma grande alegria para concluir de que concluímos entre nós o primeiro negócio. Beleza, obrigado, Marcos. Rodrigo, cara sensacional. Tive a oportunidade de conhecê-lo, né, Rodrigo, há, sei lá, uns 7 anos. A gente estava no momento, trabalhava na Apex, e aí acabou o horário de trabalho, vamos pedir umas long necks aqui, como
como de costume. E aí chegou o Rodrigo, não só levou as long necks, mas levou uma experiência para a gente naquele momento. Era um baldinho de Heineken, mas fez a apresentação da empresa. A empresa, eu não sei se o nome na época já era Zait, né? Enfim, obviamente eu achei aquilo muito legal, mas não imaginava de forma alguma a proporção que aquilo ia tomar. Então, Rodrigo, por favor. Legal, obrigado, Arísio. Boa tarde a todo mundo, obrigado por vocês estarem aqui no meio da tarde, né? Incrível. Vocês dois eu não tenho nem o que falar. Estou aqui diante dos meus ídolos, minhas referências, meus mentores. Então, para mim é um prazer muito grande. E adoro Linhares. Sempre que me chama, eu venho. Agosto eu volto aqui para o fórum. Adoro estar aqui, adoro a turma daqui. E parabéns pelo que vocês estão fazendo aqui também. A história começa, nossa breve história, né? Começa, eu e o Marcão somos muito mais novos do que o Diogo, né? Então minha história é muito curta. Nossa história começa em 2016, justamente quando a gente esteve lá na Apex. Saindo da faculdade, fizemos engenharia lá na Federal do Espírito Santo, engenharia mecânica. Eu e meus outros 3 sócios fundadores, meus irmãos, saímos com uma ideia que a gente achou que ia revolucionar o mundo, né? Fazer um delivery de bebidas, entregar bebida rápida e gelada na casa das pessoas. Então foi assim que tudo começou. Fizemos um aplicativozinho vagabundo, mal funcionava, o Diogo enchia o saco, que eu não conseguia pedir lá no PicPay. Mas foi assim que tudo começou, né? Que eu acho que é um dos atos mais importantes de qualquer empreendedor, né? Começar. E através disso a gente não tinha funcionários, então eu tive uma grande oportunidade, que era ir entregar as bebidas nas empresas, na casa das pessoas, como era um serviço mais premium. Então eu acabava tendo acesso a uma série de pessoas muito bacanas. E essa história é super divertida, é assim que a gente se conheceu, né, Arisa? Assim que a gente se conheceu, né, Diogo? E eu ia pessoalmente, né? Ia lá, deixa eu explicar aqui o que a gente está fazendo e tudo, aquela ânsia de conhecimento. Foi assim que tudo começou. E em 2017, um ano depois de a gente ter começado, trabalheira do caramba, e, cara, nada de ver dinheiro, só sai dinheiro, pagando para trabalhar, e meus amigos já tinham saído da faculdade, já estava trainee, não sei aonde, ganhando dinheiro. Eu falei, puta merda, fazendo merda. Numa dessa aí eu conheci um cara, né, que não manda muito bem, não, mas resolveu pegar a gente pela mão, né, o nome dele é Diogo Roberti, resolveu pegar a gente pela mão lá em 2017, entregando bebida. Falou, cara, vocês até que são bons, mas vocês estão fazendo um monte de merda aqui nesse negócio, hein, cara. Bom, deixa eu ficar por perto aí. Fomos tomar uma cerveja, né? Cara, tem um lugar que eu me garanto, é tomando cerveja. Eu levei ele para o meu terreno lá, tomamos uma cerveja, e dali em diante, acho que a gente não fica mais do que 2 dias sem se falar. Tenho como um grande mentor, acho que isso é um dos grandes aprendizados da minha vida, né? Assim como o Marcos, o Diogo tem uma série de outros. Dali, dessa nossa amizade, dessa relação de mentoria, dali surgiu a ideia da gente mudar a abordagem que a gente tinha para o varejo de conveniência no Brasil, né? Então, cara, o que dá para a gente fazer de diferente aqui? Como é que a gente aplica mais tecnologia, etc. E aí a gente veio com essa ideia de fazer uma loja automatizada que funcionasse 24 horas e que não precisasse de ter funcionários ali para operar esse negócio, né? Então, dessa ideia maluca ali, por volta de abril de 2017, a gente fizemos uma primeira captação. Eu nunca imaginei que alguém, senão o meu pai, pudesse colocar 1 centavo no meu negócio, né? E dali a gente fez uma captação e começamos a desenvolver isso. E, em paralelo, e definitivamente não menos importante, a gente adorava a história do delivery. A gente abriu uma outra empresa que se chama Chip Delivery, né? Que se chamava Chip Delivery, lá em Vitória também, que foi o primeiro aplicativo que entregava de tudo. Enfim, de lá para cá a gente vem crescendo os negócios. A Zait foi adquirida pela Sapori, que é a maior empresa de alimentação corporativa do Brasil. A Chip foi adquirida pela Americanas no ano passado, se tornou Americanas Delivery. E, enfim, tem sido um pouco da nossa trajetória. Além disso, tenho o prazer aqui de conviver com esses caras. Fechamos o nosso primeiro investimento em conjunto. Está desde 2019, né? A gente fazendo isso. Eu também tenho uma casa de investimento, uma boutique pequena, que a gente estrutura, chama Vitória Partners, e temos a B-Side, né, Marcão, em conjunto, que é uma imersão em gestão e estratégia, e a gente dá pitaco em uns negócios por aí também, que é a nossa diversão, é o nosso hobby, né? Um pouco disso aí, Arísio. Obrigado, pessoal. Beleza, obrigado, Rodrigo.
interessante que os três deram muito ênfase à conexão, né? É o que a gente fala bastante aqui, conexão, né? Mas a conexão por si só ela também não resolve nada. A gente precisa de ter entrega, a gente precisa de ter trabalho. Vocês tocaram também em assuntos que é a captação de investimentos, receber aportes, enfim. E, às vezes, quando as pessoas olham, né, algo que já está pronto, né, algo que foi entregue, ela não consegue enxergar toda a trajetória, todos os desafios. Como o Marcos falou, foi difícil pegar dinheiro dentro de casa, e tem gente que não tem nem essa oportunidade, tem que ir para a rua mesmo, então o desafio é ainda maior. Eu vou direcionar para o Diogo de novo, já que a gente está falando em desafio, Diogo. Teve algum momento ali, eu imagino que sim, do PicPay, que vocês tiveram um momento determinante, assim, cara, vou desistir, não dá mais, o meu caixa está estourado, vou fazer outra coisa? Se sim, conta para a gente um pouco dessa história. Tivemos. Na verdade, a gente passou por situação na verdade, de falecimento, ressurreição, por umas 3, 4 vezes, né, como um negócio. E como startup, naquele momento, a gente meio que quebrava e refundava o PicPay a cada 3, 4 meses, porque a primeira solução do PicPay era uma solução de pagamento de QR Code, mais de pagamento à distância, de compra de produtos à distância. Então, eu abria um jornal e fazia compra de um celular, de um produto. Então, a gente dizia que era como se a gente inserisse um botão de compra no e-commerce ali. E ali foi o primeiro aprendizado. Então, imagina que nós fundamos o PicPay em janeiro de 2012, nós lançamos o primeiro aplicativo em setembro de 2012 e essa solução ficou até março de 2013, até a gente entender que foi um grande fracasso essa solução. E aí esse fracasso ele trouxe um aprendizado bacana para a gente. E dali a gente foi para a cafeteria, foi para estabelecimentos. Quando a gente foi para o estabelecimento, super bacana, experiência, feedback de usuário, mas quando nós começamos a expandir o negócio, a gente entendeu, a gente viu ali o desafio de escala daquele negócio. Porque, para crescer, eu tinha que ter muita gente na rua. Então, foi um período que eu, minha família, minha esposa, nós mudamos para o Rio de Janeiro, e dali eu abri estabelecimento para caramba, junto com uma equipe comercial, mas isso custava muito dinheiro. Então, a gente via, caramba, esse caminho para eu crescer e escalar, eu tenho que ter um custo similar ao da Cielo, mas a Cielo tem um caixa de X mil vezes e eu tenho um caixa de 0,0 alguma coisa. Então, como que eu brigo com isso daqui? Como que eu gero escala? E se o nosso objetivo é mudar o hábito das pessoas, a gente tem um desafio muito grande. Então, ali foi quando nós viramos a chave e, em outubro do ano de 2013, nós lançamos a transação entre usuários. E essa transação entre usuários, ela aconteceu porque a gente foi aprendendo o comportamento do usuário, o que ele estava usando a nossa ferramenta. Então, nós tivemos esses momentos e também um momento antes do nosso primeiro investimento, porque a gente já estava com caixa apertado, né, com uma estrutura assim, bem desafiadora financeiramente, e o banco original, né, na época o presidente era o Henrique Meirelles, quando ele assinou em 15 de agosto de 2015, nós tínhamos talvez mais 1 semana ou 2 semanas de dinheiro para manter a empresa. Então, a gente já estava nas últimas semanas e meses, assim, meio, cara, eu lembro, assim, eu e os meninos, a gente segurando as contas em casa, assim, de grana mesmo, assim, de compra de supermercado, dessas coisas todas. Então, cara, isso, assim, foram momentos, assim, muito importantes para a gente, que trouxeram ensinamentos da responsabilidade financeira, não que nós não tínhamos, mas do desafio que é quando você joga esse jogo. E aí, até com o Rodrigo, a gente até um pouco antes de hoje cedo encontrar o Marcão, eu estava falando um pouco sobre o desafio de ter pessoas, né, junto do time, e como escolher o fundador, e aí até alguns desafios recentes meus. O que eu falei com o Rodrigo, eu falei o seguinte, cara, eu acho que tem uma coisa que eu tenho que escrever, assim, e ela vai levar para mim pelo resto da vida, assim, o fundador, as pessoas que vão ser seus sócios, né, e pessoas que vão trabalhar com você, a gente tem que estar alinhado com os mesmos valores, mas principalmente os fundadores, né, os sócios ali iniciais, têm que ser caras de trincheira. E o cara de trincheira é o cara que tem lealdade. Esse cara não te abandona. Então, nesses momentos de desafios, ter comigo caras de trincheira foi uma coisa assim, muito importante que mudou a vida.
Porque senão nós vamos viver em volatilidade. Eu não vou acordar todo dia bem, super feliz. Eu não vou acordar, né, também todo dia mal. A gente não vai acordar todo dia, olha, como que eu sou gênio. Na verdade, nas empresas do negócio, o normal é a gente falar, cara, meu negócio, putz, não vai dar certo. A gente vive, na verdade, com isso e fazendo essa gestão emocional para acreditar, não, eu vou aqui procurar outro caminho, vou fazer aquilo ali. Então, eu acho que a gente passou por alguns momentos, mas creio que o momento de 2015 ele foi um momento bem crítico, porque era um momento onde a gente estava num desafio emocional muito grande, de busca de rodada. E tinha um desafio grande, adicionando a isso, que nós éramos os meninos de Vitória, a gente tentando captar investimento em São Paulo, né? Então, lembro, eu estava em todas as reuniões, né? Sei lá, deve ter sido mais de 100 reuniões com investidores, e o Anderson, ele já participava já das reuniões mais importantes, assim, nas fases mais finais. E eu lembro que a gente participava das reuniões e a maior parte das reuniões a gente, na verdade, não entendia o termo que a galera usava, né? Então, tem o break-even e tem que fazer isso daqui, e usava um monte de termos em inglês e a gente tinha um caderninho que a gente ia anotando, né? Então, a gente, com cara de paisagem, claro, o break-even é muito importante, a gente ia fazendo todo esse processo, e no final a gente ia para a internet para pesquisar, para entender o que eram aqueles termos, né? Então, acho que um grande desafio que eu trago até como um ponto para todo mundo é que o grande desafio do mundo, eu vejo que é idioma. Se eu vou para Hong Kong, assim, para a China, hoje é mais fácil, mas quando você ia para a China em 2012, 2013, você tinha que sair do hotel, você tinha que pegar o cartão do hotel em inglês para você conseguir voltar no hotel, porque senão você tinha dificuldade de voltar, e você, no taxista, como que você explica para o taxista, que ele não falava inglês, que você precisava voltar para o hotel? Então, você entregava o cartão. Então, você não consegue chegar a alguns lugares se você não entende o idioma. Esse é um dos grandes desafios que eu vejo do mundo. E isso vai para tudo, no negócio também. O nosso desafio da gente não falar o idioma de São Paulo, não falar o idioma que acessa mercado de capitais, isso faz com que a gente não chegue e acesse esse mercado. O paulista também, o mercado de capitais, ou o nova-iorquino, ou os grandes fundos de investimento do mundo, como eles também não falam o nosso idioma, né, daqui de Vitória, não falam o idioma de Linhares, ou de Cachoeiro, de Guarapari, eles também não conseguem acessar as oportunidades. Então, uma lição que eu tirei disso é que é importante a gente usar mais Google Translator aí, né? A gente aprender o idioma, a gente ter pessoas, nós termos conexões. Uma coisa que foi para a gente uma mudança de página foi nós termos mentores e pessoas fazendo parte do conselho. Então, eram os caras que a gente apanhava para caramba. Primeira, segunda, terceira, quarta reunião, a gente saía cansado, era reunião o dia inteiro, porque a gente tomava muita bronca, né? Cadê a DRE? Cadê o fluxo de caixa? E cadê a responsabilidade? Cadê o contrato social? E cadê o acordo de acionistas? Não sei o que lá, tal. Você descontou tudo em mim depois, né? Claro, eu passei a raiva para o Rodrigo, né? Eu fui descontando nele. Então, essa questão do idioma é um elemento importante, né? E a gente tem a possibilidade de, hoje, né, com a informação, com conhecimento, né? A gente vai no YouTube e a gente aprende um monte de coisa. A gente tem condição de reduzir, né, essas diferenças de distância do idioma. E por isso que, para mim, é um privilégio tão grande estar aqui com todos vocês, que é de trazer um pouco essa experiência de lá, né? Porque eu vivi o mundo aqui, entendi as dificuldades de vender lá, hoje minha base é São Paulo, e então eu também consigo trazer um pouco para vocês isso, né, e poder ajudar e diminuir essa diferença aí. Não, legal, Diogo. Você tocou em 2 pontos muito, muito relevantes. Eu, particularmente, dou muito valor ao que a gente sempre fala, né? Primeiro o quem, depois o quê. O Jim Collins fala muito bem disso. Não importa o destino, não importa qual é o seu tipo de empresa, enfim, se você tiver as pessoas certas, né, ao seu lado, provavelmente você vai ter muito mais sucesso, muito mais aproveitamento do caminho do que se você, de repente, não tomar cuidado com isso. E o segundo ponto, cara, é comunicação. Eu brinco diariamente, né, lá na TES, que nosso negócio não é contabilidade, nosso negócio não é administração, nosso negócio é comunicação, né?
Comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Então, e aí a gente leva isso para outras línguas, mas também para os clientes. Então, cara, são 2 pontos fundamentais. Marcos, você, quem acompanha um pouco a sua trajetória, fica muito nítido que você é um cara, como é que eu vou dizer, não é só empreendedor, mas você é um cara que passa muita fortaleza nos seus negócios. Você é um cara que é rompedor, vamos dizer assim. Não à toa que você decidiu não seguir pela linha mais fácil, né, que seja pela empresa familiar, e foi empreender. Isso não é fácil, né, você começar dessa forma, mas se você não tiver valores muito bem estabelecidos, você rapidamente volta para o caminho mais fácil. Qual que é assim, a sua regra não negociável? O que você leva como mantra para que você siga seu caminho e consiga desenvolver tudo isso que você tem desenvolvido? Bem, realmente não foi fácil essa decisão de empreender fora aqui do Espírito Santo. Foi uma decisão muito difícil, mas foi uma decisão muito acertada, porque eu sabia que qualquer coisa que eu fosse fazer aqui tinha um vínculo, apesar do meu orgulho de ser neto e filho de quem eu sou, mas eu queria fazer minha própria história, eu me provocava isso. E a decisão de ir embora foi muito importante, porque foram muitas noites de choro, de pensar em desistir. A gente sabe o quanto São Paulo é difícil. Nós que somos do Espírito Santo, muitas vezes as pessoas até desconhecem o nosso estado lá, mas eu venho discutindo e batalhando muito desde o dia que eu cheguei lá para dizer o quanto a gente tem talento, o quanto a gente é capaz, o quanto a gente não deixa a desejar nada, nada a ninguém, nenhuma oportunidade. O que é inegociável para mim? Abrir mão do que eu acredito, abrir mão da minha ética, da minha moral, abrir mão de poder chegar num lugar com a cabeça erguida. Isso foi um aprendizado que eu tive desde sempre, porque os caminhos, muitas vezes, a gente jovem, temos muitas oportunidades de seguir um caminho, de atravessar alguns atalhos. Muita gente vai dizer, é muito mais fácil, vou te dar aqui uma solução rápida. Gente, não existe solução rápida, é mentira. Existe trabalho, quando cansar de trabalhar mais um pouco. É assim que o resultado vem, não tem outra forma. E vocês falaram muito de uma questão de conexão. Eu considero o maior ativo que eu tenho na minha vida a conexão. O maior investimento que eu fiz nessa minha caminhada foi construir relacionamento e isso abriu todas as oportunidades que eu tive. Sempre tive uma dureza muito grande da família no momento em que eu tomei a decisão de ir embora. Disse, olha, a partir de agora é você com você mesmo. Aqui a gente tem um plano para você, mas se você quer seguir o teu caminho, boa sorte. E amém que isso aconteceu, porque se tivesse sido diferente, talvez minha história fosse outra. Eu ia estar sem ter tido essa oportunidade de ter construído esse caminho. Rodrigo disse aqui no Paralelo que teve a oportunidade de construir um projeto e, de repente, teu pai acreditou. Eu até hoje estou tentando, não consegui ainda. Mas, enfim, é assim que a gente constrói e é assim que a gente busca soluções que a gente acredita. E, principalmente, gente, cada vez mais, eu, na minha época, não tive como construir esse desafio que hoje eu construí se não fosse indo embora. Porque não tinha oportunidade aqui, era oportunidade era quase uma monarquia o Estado. Eram as famílias e você tinha que seguir esses caminhos que eles determinavam. Hoje não. Hoje a gente está cheio de oportunidade, em áreas está cheio de oportunidade, o Espírito Santo está cheio de oportunidade, então a gente não precisa mais, eu tenho falado isso muitas vezes, para concluir de que ninguém precisa ir embora mais. Existem oportunidades aqui, claro, ir lá em São Paulo, fazer conexão, trazer investimento, ir para fora do Brasil, assim como o Diogo colocou, trazer investimento, mas o Estado hoje é promissor de se construir coisas aqui e ficar por aqui mesmo. Legal. Inclusive, eu estive recentemente em São Paulo, num evento que você, inclusive, estava falando, lá no Bahia S, e eu, como entusiasta do Espírito Santo, confesso que não conhecia os números, né, do Espírito Santo. O Espírito Santo ele está entre os 5 principais estados, né, em todos os requisitos, né, de IDH, né, qualidade de vida, enfim, por aí vai. Tem vários que a gente está ali liderando, fica competindo com Florianópolis, em Curitiba, falando de Vitória, né?
Então, cara, muito, muito relevante. Eu fiquei bastante impressionado com a força que a gente tem e, obviamente, agora com a oportunidade que a gente vai ter nos próximos anos, porque, querendo ou não, nós estamos muito atrás ainda dos grandes centros, sob o ponto de vista de PIB, né, de produção de riqueza, geração de valor. Então, a gente tem hoje todos os meios para que a gente possa atingir isso num curto espaço de tempo. Mas eu acho que, contribuindo com o que você está dizendo, esse evento, de fato, foi uma busca de mostrar o nosso Estado para o Brasil, é de nós mesmos termos orgulho do Estado. Porque se nós nos unirmos nesse pensamento e defendermos o nosso Estado assim como ele merece, do tamanho de oportunidade que ele tem, a gente vai conseguir chegar lá. É que eu sou de uma época que a gente se degladiava entre nós, a gente tinha vergonha de dizer de onde você é, acabava não dizendo que era do Espírito Santo. Gente, não vamos ter vergonha, não, o nosso Estado é incrível, tem muito talento, tem muita oportunidade, e o Bairro Espírito Santo é uma oportunidade que a gente construiu de várias outras. Eu quero ser operário dessa obra, sempre que puder, quero vestir a camisa do Estado e a gente defender o nosso Estado por aí. Legal. Se você, quando a gente fala em mudar, e, enfim, transformar e deixar um legado, numa primeira vista parece algo um pouco distante, né? Ah, mas por quê? Cara, se a gente parar para pensar tanto de emprego que essa plateia aqui gera, né? Tanto de riqueza que essa plateia que está aqui produz para o nosso município, para o nosso estado, é algo grandioso. Então, assim, transformar de fato, e obviamente, praticamente todo mundo aqui já transforma há muito tempo, né? Muitos empresários, né, que já geraram muito valor e continuam gerando. Mas, assim, esse poder está nas nossas mãos, é por aí mesmo. Rodrigo, cara, você é um dos caras que eu tenho, né, uma proximidade mais estrategistas que eu conheço, né? Acompanho isso muito no seu posicionamento, no Instagram, enfim, nos momentos que eu te ouço em palestras, em painéis. Conta um pouco para a gente, obviamente de forma resumida, quais são os principais elementos quando você vai tomar uma decisão estratégica dentro da sua empresa. Eu sei que essa é uma pergunta um pouco abrangente, mas tenta contar um pouco para a gente dos princípios que levam a você a tomar uma certa decisão estratégica, no seu planejamento estratégico, para um investimento, e por aí vai. Legal, cara. Eu acho que quando o Diogo fala sobre construir a sociedade, né, de trincheira, a gente está falando muito sobre lealdade, era o que a gente conversava hoje mais cedo, e todos esses valores que, cara, que eles não precisam nem estar escritos, né, que eu tenho muito forte com os meus sócios, é por isso que a gente está junto há 7 anos em alguns negócios, e, cara, e se ama e tem tesão de olhar um para a cara do outro até hoje, né, cara? Como é difícil isso. Então, eu me vejo como representante desses valores, né, quando eu estou ali à frente da empresa, eu estou como lá advisor lá na Americanas Delivery, não mais como CEO, mas eu acho que a gente sempre tem que preservar os valores da sociedade, né? Isso eu acho que eles são princípios e valores são invioláveis para a gente. Quando a gente passa desse campo de valores, a minha forma de leitura ou o que eu busco, porque é difícil que a gente vai sendo corrompido ao longo do tempo, né? Seja pelo dinheiro, seja pela exposição, etc. Você vai sendo corrompido, mas eu sempre tento voltar para tomar minhas decisões pensando o que é o melhor para a empresa, né? A empresa aqui em primeiro lugar. O cara, né? Talvez eu tenha que tirar do meu e deixar para outras pessoas, para empresas, se isso for o melhor. É o que eu busco fazer. E como é difícil a gente fazer isso, né? Como é difícil a gente perseguir. E bem recentemente eu dei um feedback para um colaborador meu. Eu falei, cara, eu fiquei triste de te demitir por um único motivo. Você estava tomando uma decisão baseada só no seu time. Só o seu time tem que ficar bem, só o seu time tem que ficar tranquilo, não pode estar angustiado. E a empresa toda. Cara, assim, eu não entro numa discussão de blocos dentro da empresa, né? Eu gosto sempre de pensar nesse âmbito. Então, quando a gente fala disso, eu sou um cara muito financista, eu acredito muito que as finanças são o cérebro e as vendas são o coração. Então, eu sou um cara que dou muito valor para o dinheiro. Eu sei a dificuldade que foi da gente levantar, né, Diogão, lá em 2017, R$200 mil. Hoje em dia o pessoal vai levantar 500 mil e fala que é pouco dinheiro. Esses dias eu estava ouvindo um empreendedor, falou, não, estou fazendo uma rodada pequena, 5 milhões. Eu falei, porra, né? Cara, assim, ganha 5 milhões, cara.
Bota 5 milhões na conta para você ver a dificuldade que é esse negócio. Né? O quanto que o mundo joga para você não ganhar esse dinheiro. E eu dou muito valor para isso. Então, como diz até o Mendes, meu sócio, dono da Sapor, ele fala, cara, dinheiro não aceita desaforo. Então, a gente tenta sempre ver, dentro da ética, dentro dos nossos valores, dentro do que é melhor para a empresa, cara, como que a gente dá o melhor retorno para os acionistas. Nós temos acionistas majoritários, então é entender que, beleza, a gente é empreendedor, a gente começou lá atrás, hoje em dia tem chefe, né? Tem que responder para lá, e sempre tomar decisões o mais próximos do objetivo e do que a gente consegue tatear, né? Evitar achismo, etc., e trazer para um âmbito de geração de valor para a empresa mesmo, que muda de empresa para empresa. Né? A gente tem o nosso modo de olhar, a gente costuma olhar em startup mais geração de valor equity, né, como a gente fala, ou seja, o valor da empresa crescer. Algumas outras empresas é o lucro líquido, é o EBITDA e tudo. Eu participo de alguns conselhos, então eu tenho que mudar essa chave, mas o princípio fundamental é o que é o melhor para a empresa. Né? Legal, isso é sensacional. Tem alguns sócios e colaboradores nossos aqui, o Afonso, estou vendo ele ali, não estou vendo todo mundo, mas quando eu vou solucionar algum conflito, normalmente vem, né? E eles estão brigando não, né? Discutindo por algum motivo e, cara, é justamente isso. Se vocês estão brigando no bom sentido da palavra, pensando em solucionar um problema da empresa, pode ficar brigando até amanhã, não tem problema nenhum. Eu acho que é até saudável, né? Então isso aí faz todo sentido, Rodrigo. Quero só complementar, não, na verdade não é complementar, né? O Rodrigo falou de forma fantástica e eu tenho procurado nos últimos momentos, agora com a questão da Covid, da pandemia, eu procurei adicionar um frame, uma forma de pensar para o meu trabalho, que é de pensar muito em volatilidade. Como o meu negócio sobrevive na volatilidade que existe hoje. E o mundo vai ficar cada vez mais volátil. Então, imaginar como, se eu perder o caixa, se eu perder faturamento, tanto sendo do cliente, como que está o meu caixa, como que está a saúde financeira do negócio, né? Que é isso que o Rodrigo falou, da questão da saúde financeira, é muito importante. Então, nós termos precificado de que o mundo ele vai mudar cada vez mais, ele vai mudar com um nível de intensidade maior e com uma velocidade cada vez maior, é fundamental. Fundamental. A gente estava falando, agora vindo para cá, de um negócio de um amigo e, né, falou, o cara dormiu com uma empresa valendo, né, só falar do valor, não é a empresa, mas estava com a expectativa de um valor de empresa de 7 bilhões de reais, e no outro dia, quanto? Zero, né? Zero. Zero. Então, a gente agora, por esse evento da pandemia, nós tínhamos até antes da pandemia, como nós tínhamos talvez vivido ali em 29, na questão da gripe espanhola, em outros casos, né? A gente não, na verdade, não viveu, né? Nesse momento, a gente tinha até ali uma margem de falar, caramba, eu não vivi ainda o ambiente o que a gente está passando aqui agora. Nós vivemos essa situação. Então, traga isso. Estou trazendo para os meus negócios, né? Não está maduro, mas tenho trazido esse exercício diário de pensar como o meu negócio sobrevive nesse ambiente de alta volatilidade. E se a volatilidade aumentar, como que ele se mantém vivo e estável? Não, acho que é um pouco disso, né? Eu gosto de explorar um pouco o lado técnico desse lance de por que tudo está mudando tanto, né? Antigamente, a gente tinha empresas que sustentavam suas vantagens competitivas por 10, 12 anos, só que com o advento da tecnologia, que a gente sempre olha o lado positivo da tecnologia, para as empresas, a tecnologia tem um lado muito perigoso, porque é muito fácil e as barreiras de se copiar o que o outro faz, elas crescem. Então, existe um gráfico muito legal, que ele mostra o tamanho e a duração das vantagens competitivas vem decaindo, né, logaritmicamente, que é o inverso do exponencial, ao longo dos anos. Né? Então, é técnico. Isso não é só fala de palestra, que a gente, o mundo VUCA, aquele monte de besteirada. Cara, tem que entender o lado técnico desse negócio. Está muito fácil de copiar qualquer coisa, né? E isso aumenta a pressão, abaixa preço, aperta a margem. Então, adaptabilidade, né, Diogão? Acho que é uma das grandes regras e leis aí para os negócios atuais. O que vocês falaram é interessante, porque não sei se as meninas da Brametal estão aqui,
mas quando a gente levou o projeto do Espírito Hub para a Abrametal, a primeira coisa que eles falaram foi, cara, a gente precisa inovar. Eles já inovam, né? Mas assim, a gente precisa inovar, porque a gente tem um produto que é praticamente um produto único, né? Que eles são linhas de transmissão, enfim. Então, se daqui a pouco, acho pouco provável, né? Daqui a pouco, mas se a energia começa a se transferir de uma forma diferente ou mais eficiente ou por meio de um outro condutor, né? Cara, eles vão de 700 bilhões, sei lá, a zero, de hoje para amanhã. Então, agora, até onde eu sei, a empresa tem, inclusive, um setor próprio de inovação, estão criando os processos internos de inovação, buscam conversar com startups que têm o seu core business parecido, enfim, que tentam resolver problemas conectados. Então, a Abrametal está fazendo isso, o Cicobi está fazendo isso, acho que tem até um lab lá em Vitória, que é bem interessante, não sei se vocês já conheceram. Enfim, diversas empresas têm feito isso. Eu queria que vocês, caso vocês tenham algum tipo de contato ou experiência com esse movimento empresarial que tem acontecido, que muita gente fala, né, de Corporate Venture Capital, né, que é a empresa internamente buscar um setor para poder se conectar com o ambiente de inovação, e aqui tem muitos empresários que talvez vão se orientar e vão se atentar para isso. Queria, de repente, entender um pouco de vocês, qual o contato, se é que tem, o que vocês viam de importante nesse movimento. Eu acho que esse movimento ele é muito importante pela troca de oxigênio. Então, é um pouco do que eu comentei no início, essa troca de experiência ela é muito importante. Eu tinha uma empresa, participava de uma empresa familiar, essa empresa ficava em Conha, e a gente decidiu, tinha um cara que ele assim, me influenciou muito, professor de economia da UFES, o Buffon. E o Buffon, ele ficava perturbando muito, né, falando desse processo de inovação, e tem que ter inovação, e tem que desenvolver tecnologia. A gente era uma empresa tradicional, e a gente, então, criou um departamento, criou uma área de inovação na Tec Vitória, que foi bem importante. E, no primeiro dia da Tec Vitória, eu lembro que eu encontrei na escada um engenheiro de cálculo infinito. Estou falando certo, galera de engenharia, né? E aí a gente bateu um papo, tomou um café e tal, e eu fiquei imaginando, caramba, quando é que em Conha eu vou, por acaso, encontrar um engenheiro de cálculo infinito que se formou aqui na UFES? A chance seria muito pequena. Então, essa proximidade ela é muito importante para ver essa troca. No meu caso, da minha experiência, eu tive algo que eu procurei trazer para mim, e aí eu liderei esse processo, e eu liderei um processo de criar uma área de inovação. Para mim, não funcionou muito bem. Por que não funcionou muito bem? Porque a gente teve um desafio, começou a ter um choque de cultura dentro de uma empresa tradicional, com uma área de desenvolvimento. Então, eu falava, cara, eu sou de inovação, eu sou de pesquisa e desenvolvimento, estou pesquisando o que tem de mais moderno do mundo para ensinar para vocês, né, quais são as verdades do mundo. Então, tinha esse elemento nosso, que a gente acaba, não, estou aqui trabalhando com alta tecnologia, e tinha também o comportamento da empresa, de maior parte da empresa, né, a gente era um departamento, uma área, onde falava, caramba, eu sei o que precisa mudar aqui, tem que aumentar o tamanho da boca ali da pasta de dente ali, né, para a gente aumentar as vendas. Então, essa distância, né, novamente, idioma, teve um peso importante para mim na minha experiência, que não quer dizer que seja uma experiência de outras pessoas e empresas, que eu vejo várias experiências muito bem sucedidas. E a reflexão que eu trago, e não é uma resposta, mas é uma reflexão, é que antes, a inovação hoje, a tecnologia, ela é um pouco como como se a gente estivesse falando de ISO 9000 há um tempo atrás, né? Ou estivéssemos falando de qualidade. Qualidade é um requisito, assim, você não sobrevive se você não tiver qualidade. E hoje também você não sobrevive se você não tiver tecnologia, se você não tiver inovação, se você não fizer mudança constante. E esse processo ele precisa ser compartilhado e de responsabilidade de toda a empresa. Porque se ele muitas vezes for de uma unidade da empresa, uma unidade do negócio, as outras pessoas elas não compartilham da mesma responsabilidade. Agora, se a inovação, se a tecnologia, se o desenvolvimento,
ele faz parte de um desafio de todas as pessoas da empresa, isso é algo muito importante. E aí tem o envolvimento das grandes indústrias, de estar toda a indústria, de toda a empresa, do engenheiro, do cara do chão de fábrica, ele também está conectado com os ecossistemas de inovação, porque essa contribuição é que vai fazer acontecer e a gente não deixa isso ali concentrado, né? Então, como o Rodrigo falou, né, sobre a questão do coração são as vendas, né? E não adianta achar que só quem vai vender na empresa é o vendedor, né? Então, a melhor venda é aquela que você não faz com um processo formal de venda, né? Você faz Então, assim, quando toda empresa vende, quando desde a recepção da empresa, desde o atendimento, desde o cuidado dos mínimos detalhes, está fazendo uma venda, a sua empresa ela vai ser uma grande vendedora. E eu tenho procurado refletir sobre isso, que a inovação também é importante que ela siga esse caminho. O que ela vai deixá-la muito mais democrática, muito mais dinâmica, e a chance de resultado vai ser muito maior, que aí é quando a gente entra para a descentralização das coisas, né? Quando a gente vai para o Banco Central descentralizando, né, as atividades com o Pix, né, a gente vai com blockchain, onde tem as camadas que elas funcionam sem necessitar de hierarquia da decisão de uma pessoa. Então, eu acho que esse elemento ele destrava muito o valor. Não tem que ser super-herói na empresa, né? Falar, não, eu sou aqui a pessoa que vou trazer luz para todo mundo. Não tem que ser super-herói. Você tem que distribuir essa responsabilidade, que a coisa fica mais tranquila para todo mundo e a gente aumenta a chance de sucesso da empresa. Então, eu sempre acreditei nessa formatação. 2011 para 2012, a gente criou a Nine, que foi uma companhia de esporte e entretenimento, uma sociedade minha com o Ronaldo. O Ronaldo vinha de volta a jogar futebol no Brasil e tinha um plano de carreira de terminar em 2012. E o nosso negócio era publicidade, entendendo que a celebridade era uma forma de se comunicar através de mídias tradicionais. E, através da área de inovação, surge a Spark, porque a gente percebeu que, na época, um atleta que a gente tinha gestão, que era o Anderson Silva, que tinha se transformado na época de um dos maiores nomes do esporte, representando o Brasil, e as pessoas queriam comprar a mídia social do Anderson pré-luta. Porque como é que a gente monetizava através da Nine? Através da roupa que o Anderson usava na luta. E a gente começou a ter a demanda de que, na época, era Twitter apenas, e as pessoas queriam saber o que o Anderson fazia indo para a luta. Então, a gente começou a monetizar através da pré-luta. O Anderson, estou saindo agora do hotel e estou tomando meu Gatorade. Isso pautava a mídia tradicional. Então, através da área de inovação, isso aconteceu. Quando eu vejo aqui, na minha apresentação, o Grupo Buais, é um motivo de muito orgulho, porque eu aceitei voltar para o conselho do Grupo Buais justamente com essa condição, de que se a gente pudesse discutir inovação, que a gente pudesse provocar as áreas tradicionais do grupo. Tem áreas do grupo de 80 anos. Então, na hora que você vai lá discutir com a equipe de decisão, é disruptivo. Então, eu acho super importante que as empresas, sejam elas tradicionais ou não, debatam isso constantemente, assim como o Diogo colocou. Assim como se discute basicamente a qualidade, tem que se discutir tecnologia. Eu acho que não é nem a questão de se a empresa precisa disso, né? Como eu falei, existe um motivo técnico, é um fato de que todo mundo precisa respirar essa questão de se reinventar a cada dia, né? E quando você olha o gráfico, a tendência é só piorar. Essa é a boa notícia, né? A tendência é só piorar. A gente vai ter que se movimentar cada vez mais nesse sentido. Mas esse é um tema que eu acho bem interessante. Eu gosto primeiro de desmistificar algumas coisas, né? Porque às vezes a gente começa a criar algumas regras absolutas do tipo, cara, eu vou criar um setor de inovação na minha empresa, eu vou começar a investir em startup. Cara, são coisas assim, tá um no Polo Norte, o outro tá no Polo Sul, completamente, né? São coisas completamente diferentes. Investir em startup, a gente faz isso muito mais porque a gente gosta da emoção, né, do negócio, porque, cara, é um negócio ultra arriscado, estatisticamente vai dar errado, né? Então, minha sugestão até para a gente não criar uma retração no mercado é a gente tomar muito cuidado quando a gente vai fazer esse tipo de investimento. A gente vive em ciclos de venture capital, não é à toa. Porque acontece um ciclo bom, todo mundo se empolga, começa a investir, começa a dar merda, todo mundo retrai, ninguém mais tem capital, né? Estamos vivendo um ciclo de baixa agora,
né? Muito disso por conta de algumas irresponsabilidades que a gente comete como investidor, como empolgado, ou por achar que o nosso olho é bom para identificar aquilo que vai dar. Pelo amor de Deus, os fundos de investimento que são especialistas nisso acertam 1 a cada 10, 2 a cada 10. Né? É sério que a gente vai querer acertar todas que a gente faz? Né? Então, tem técnica, tem jeito de fazer isso. Então, eu acho que cada empresa, né, não tem certo e errado como que vai atacar a inovação. É importante entender a sua estratégia. Né? É incremental, eu quero partir para uma coisa mais transformacional. Então, tem um trabalho anterior de estratégia de inovação mesmo, e o perigo é a gente ficar fazendo o que os outros estão fazendo só porque o concorrente está fazendo. Puta, ferrou, cara. A gente está vendo casos terríveis disso na Bolsa, né? Empresas caindo aí 10 vezes o valor de mercado. É concorrente da Americanas, inclusive. Mas brincadeira, eles têm uma tese de inovação super interessante, mas, cara, isso tem que se provar, tem que trazer resultado no longo prazo. Né? Então, não é só esse hype que a gente vive. E com relação a hubs, né, eu acho que eu já fui muito cético com relação a hubs, sendo ultra sincero. E o que eu vejo, porque o que eu vi em São Paulo não funcionava. Agora, quando eu vejo o que está acontecendo aqui no Espírito Santo, minha opinião mudou completamente. Tanto é que, quando eu venho para Vitória hoje, eu não trabalho mais no meu escritório, eu trabalho lá do Base 27. Né? Que, aliás, cara, virou um negócio, transcendeu o negócio. Né? Todo mundo está lá, você chega lá, você encontra todo mundo, tem investidor, tem startup, tem gente desenvolvendo troço, o que vocês estão fazendo aqui. Né? Então, eu mudei completamente o meu olhar. Né? Esse é o mais sincero que eu posso ser. E acho que tem um trabalho de aceleração, né? É um vetor de aceleração espetacular, trazer esse tipo de discussão, provocar isso, provocar as empresas. É um trabalho meio de formiguinha, né, Arias? Que imagino que você faça aqui junto com a turma aqui do Espírito Hub, mas eu tenho aprendido a respeitar cada vez mais, entender a importância disso, e eu acho que esse é um dos pilares que vai impulsionar o Espírito Santo, inclusive, para nos próximos 3 anos aí a gente ser a potência de empreendedorismo aqui no Brasil. Maravilha, você tocou no hub de Vitória, que é o Base 27, basicamente nele, de fato, que a gente se inspira, né? Eu tento aprender, junto com os nossos fundadores, um pouco a forma que eles estão atuando, e, obviamente, eles estão se inspirando em outros hubs de Florianópolis e por aí vai. Vou até aproveitar a deixa. A partir de março ou abril de 2023, Linhares também vai ter, por meio do Espírito Hub, uma sede própria, uma casa com 500 metros quadrados, onde vão ter salas de reuniões, salas de gravação de conteúdo, café. Então, a gente está trazendo um centro que vai respirar inovação e vai, de fato, colaborar com a aceleração aí dessa transformação. Né? A gente vai ser mais um agente transformador na cidade de Linhares. O Roque está aqui. Outra... Deixa eu só complementar Por favor. Só pegando esse gancho, a gente tem, nesse momento agora do mercado, eu diria que a gente tem a tempestade perfeita para quem está em Linhares e quem está em Vitória, quem está no Espírito Santo. Qual que é a minha leitura que eu faço? Não é que o mercado de startups está em baixa, né? A valuation das empresas, naqueles multiplicadores que estavam tendo, esses multiplicadores caíram bastante. As startups, as empresas de inovação, não vão morrer. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquilo que você comprava tinha que pagar 100, agora você vai no supermercado, você vai pagar 15, vai pagar 20. Ok? E o que acontece com o mercado, por exemplo, de São Paulo? São Paulo, nós estamos muito mais sensíveis, inclusive emocionalmente, com uma questão de crise, de capital, de impacto e tudo mais, do que outras regiões. Sofre muito mais diretamente. Então, quando a gente pega o Espírito Santo, que ele tem empresas mais tradicionais, isso, nesse momento, vale ouro. Porque são as empresas que elas têm uma estrutura de caixa mais tradicional, elas não se expuseram tanto ao risco. Então, isso traz uma oportunidade para que empresas do Espírito Santo, que não sofreram tanto, de olharem agora para outras oportunidades, porque aquilo que valia 100, você consegue pagar hoje 15 e 20, e isso vai te posicionar muito bem, né? Essa é a minha leitura que eu faço, a fotografia que eu faço. Se tem um momento oportuno para se investir hoje em negócios de inovação, o momento é esse.
porque a gente vai conseguir entrar muito mais barato, a mão de obra vai estar muito mais barata por conta desse movimento que a gente tem hoje. Então, só queria reforçar aqui, não deixar passar, Arísio, que eu acho que é uma oportunidade incrível para você estar próximo desse mercado, entender, né, começar a olhar com isso com atenção, e até sobre a perspectiva de investimento mesmo. E eu não estou falando de cheque grande, eu estou falando, cara, investe R$5.000, investe R$10.000, é só para você virar a sua caixinha, a sua cabeça ali, a sua parte do bolso, a sua atenção vai para aquilo, porque você vai querer olhar, não, como está aquele negócio que eu investi tantos R$1.000? E aquilo ali vai te trazer um aprendizado dentro desse ciclo, dentro desse momento. Complementando também o que o Rodrigo falou, é justamente, Diogo, a gente vive ciclos econômicos, né? Então, quando a gente tem uma taxa de juros tão alta, é muito difícil você captar. Imobiliário, falando do mercado imobiliário, como é que você compete com uma taxa de juros mais de 1% ao mês? Quando você fala em startups, então, é muito mais difícil as pessoas enxergarem esse valor. Porém, o mercado vai virar aqui na frente. Então, quer dizer, se você está pagando barato agora e daqui a pouco a taxa de juros vai cair, você pagou barato por um negócio que vai valer mais caro daqui a pouco. Então, entender esse movimento de mercado. Obviamente que se a gente conseguisse enxergar exatamente esse movimento, a gente ficaria bilionário. Mas entender esses ciclos econômicos e aí fazer as apostas, óbvio, naquilo que você domina, naquilo que você acredita. A gente fala muito, né, nas finanças, nos financials, olhar com muito mais atenção para essa situação, que até talvez pouco tempo olhava-se menos, né? Não que não se olhava, mas se olhava-se menos. Complementando, o nosso presidente da Câmara está aqui. Linhares agora, eu acho que está protocolado, né, Roque? A gente tem hoje a gente já tem uma lei que prevê a redução do ISS para quando a gente faz ampliação do nosso parque industrial. Só que agora essa lei ela vai se ampliar também para empresas que são de tecnologia e outras empresas que venham se instalar em Linhares ou que venham fazer esse movimento de investimento. Então, quando a gente fala de Espírito Santo como um todo, a gente vê que tem muitas empresas grandes vindo, muito em razão também, né, dos incentivos fiscais, do Compete, do Invest, do Sudene aqui em Linhares, e agora também a gente tem a oportunidade de se antecipar e reduzir aí esse ISS. É o que a gente estava falando no começo, né? A gente tem que entender o movimento do setor público, o setor privado, as academias, é um pouco disso que a gente tenta fazer. Daqui a pouco eu vou abrir um pouco perguntas, eu acho que as pessoas devem ter algumas coisas para perguntar para vocês. Antes disso, para a gente complementar, eu queria que o Marcos e o Rodrigo contassem rapidamente um pouco da B-Side, vocês me contaram, eu achei muito relevante, e depois que o Diogo falasse um pouco do projeto das casas modulares, é sensacional. Então, passo a palavra aí para vocês. Legal. A B-Side é uma imersão, né, em gestão e estratégia que a gente faz lá em São Paulo, quem sabe aqui no Espírito Santo em breve também. Muito focada para gestores e líderes, e a nossa ideia é democratizar, né, essa educação executiva de alto nível através de mentores e professores que viveram isso na prática, né? Então, ter aquele equilíbrio entre a academia, entre o que é o teórico e também o que a gente vive e já viveu na prática, né? Então, nossa primeira edição foi em julho, a próxima vai ser agora em agosto, no mês que vem. Como o Marcão sempre fala, né, a gente aprende mais do que a galera que vai lá. Um momento foi muito especial para a gente poder conhecer tanta gente bacana. Foi muita gente aqui do Espírito Santo, e a gente fica muito feliz, né, de ver o pessoal daqui investindo, indo lá para São Paulo, etc., em busca de conhecimento, né, Marcão? Total, e é o que eu praticamente fiz na minha vida. Assim, é o que eu busquei, é o que eu acredito, é o que eu falo dentro de casa para os meus filhos. É a busca da teoria com a prática. Eu tive essa dificuldade familiarmente no primeiro momento, que foi convencer, porque dentro de casa, quero trabalhar e estudar. Não, então vai abandonar os estudos se for trabalhar. Não é o caso. A busca da teoria com a prática, eu tive essas imersões que me fizeram aí reciclar e tiveram grandes oportunidades, que além do aprendizado e da troca, né, é um ambiente oportuno para se falar de negócio, de se concluir oportunidades de negócio, de se construir relacionamento, que é o que a gente volta a falar, é um ativo super importante.
E a Capsu é um projeto que eu tenho trabalhado nos últimos 3, 4 anos, né? Eu fiz muitas feiras internacionais e eu ficava impressionado como que a gente montava um stand com cozinha, né? Até a Camille montou muito stand de feira, né, comigo. A gente montava ali uma casa e sofá e tudo, e depois montava em 3 dias, desmontava, e eu ficava assim maravilhado com o sistema construtivo, né, com alumínio, com vidro, e comecei a pensar, será que dá para fazer isso para casa? E comecei a estudar isso nos últimos anos. Veio uma ideia um pouco de construir um container, mas depois me agoniou muito a altura do container, fiz algumas coisas, e largura, e depois eu comecei a estudar alguns métodos construtivos que são utilizados mais em países nórdicos, né, que é utilizado um tipo de madeira que chama CLT, que é uma madeira estrutural e são elementos construtivos muito sustentáveis, né? Então, ele gera crédito de carbono. E, com base nisso, a gente fundou a Capsu, que é uma empresa que ela vai te entregar uma casa igual você compra um carro. Então, ela vem com tudo. Ela vem com um talher, ela vem com um robô de limpeza, ela já vem com a máquina de lavar, já vem com a taça, já vem de vinho, já vem com a cerâmica. Ela já vem completa com tudo. E nós lançamos essa cápsula, nós vamos lançar essa cápsula em mais ou menos daqui a 20, 25 dias. Você entra num site, faz a compra dessa cápsula e a gente entrega em qualquer lugar. Entrega ela num transporte, ela é uma casa plug and play. Você instala ela em 2 dias, ela vem com internet da Starlink, do Elon Musk, ali, de alta velocidade. Então, mesmo que você vá para um lugar muito remoto, que não tenha sinal de celular, você consegue morar e trabalhar de qualquer lugar. E uma característica é que ela é Airbnbizável, né? Isso significa que, se você não quer usar a casa, você consegue alugar ela pelo Airbnb tranquilamente, porque você faz todo o controle da casa à distância. E é um pouco dessa brincadeira. Eu gosto pra caramba de arquitetura, de design, de produto, e esse é um dos meus projetos que eu tenho me envolvido diretamente aí. E a ideia, depois de Capsu, é pensar em prédio Capsu, pensar em vilas de casa Capsu. É um pouco como a gente aumenta um pouco essa família de produtos. Estou aprendendo, apanhando todo dia aí com essa construção dessa empresa aí do zero. Eu já falei para o Diogo dar um jeito dele adaptar essa casa, né, Capsu, né, para as Lagoas de Linhares. Se ele conseguir fazer uma casa que a gente coloque lá no meio flutuando, cara, vai dar certo aqui, né? Vai ser arrumar um monte de investidor aqui, com certeza. Pessoal, eu queria abrir um pouco esse painel para, enfim, para quem quer perguntar, para quem quer conhecer um pouco mais aqui os nossos convidados. Eu sei que tem muita gente, obviamente a gente não vai conseguir ouvir todo mundo, mas tem alguém que queira fazer alguma pergunta, que tenha alguma coisa já em mente? Você me ajuda aqui, Bel? Desculpa, eu acho que dá para a gente fazer umas 5, 6, 7 perguntas, tá tranquilo? Vamos embora. Beleza. Falei que eu ia perguntar, eu vou perguntar, né? Eu quero usar um pouco do Rodrigo no Espírito Startups, quando você falou que alguém estava dando um pitch ali e você falou, peraí, eu preciso de fato entender se isso aqui é uma startup. Então, pelo hype hoje em dia, todas as empresas hoje se configuram startup com facilidade. Então, eu queria que você destrinchasse um pouco disso para a gente e, logo em seguida, eu queria que você conectasse com os 3 aí quais são as oportunidades que vocês enxergam olhando para uma startup em fase de validação de operação, sem tantos resultados. E você também passou por isso quando você teve a conversa com o Diogo, lá atrás. Então, eu queria que você contextualizasse na maneira geral e na sua experiência, com o Diogo lá atrás, na Zite, né? Então, seria essa a minha pergunta hoje. Cara, esqueci. Todo mundo está perguntando sobre esse negócio aí de se era ou não startup. Ele fica arrumando confusão, brigando com os caras lá. É isso aí. Culpa Mandou de bem. Ricardinho Frizeiro, estava aqui, ó, ficou botando pilha errada. Existem uma série de definições e pouca convergência sobre o que, de fato, é uma startup ou não. Eu gosto de uma definição que ela fala que são instituições com soluções inovadoras em mercados voláteis, ou com alto nível de incerteza.
E ali, naquele caso específico, era um negócio de sublocação de espaço para fazer cozinha. Pô, comprar imóvel para alugar é um negócio que não é volátil, não é incerto, e a gente faz isso há algumas centenas de anos, né? Então, os meninos são fenomenais, são bons para caramba. O meu questionamento foi só por que a gente estava chamando aquilo ali de startup. E a gente tem que tomar cuidado, né, com esses hypes de startup, inovação, vou captar com o investidor. Cara, tem um monte de lado legal, mas tem um lado sombrio para caramba desse jogo, né, de ter investidor e tal. Não esqueça o almoço que eu e o Diogo tivemos com outro empreendedor lá em São Paulo, que o cara voando, fazendo alguns milhões de lucro por ano. Ele não precisa buscar um investidor e tal, não sei o quê. A gente falou, cara, deixa eu te contar o mundo que você vai entrar agora. Ó, o investidor ele vai te cobrar isso, isso, isso. Lembra aquele dia que você viajou para não sei onde, não deu satisfação para ninguém? Cara, acabou isso. Quem tem sócio tem chefe, governança e tal. Não sei. O cara falou, rapaz, deixa esse negócio para lá. Né? Então, não quer dizer que é bom ser startup. Né? Mas a gente ter consciência do segmento que a gente está me diz muito sobre a empresa, sobre o empreendedor. Né? Então, essa era a relevância da minha pergunta. A segunda pergunta era... Tá. Tem que ser artista demais. Gente, Gabriela é Supply Maps, mantenedor, startup, Boa. aí é a curiosidade, né, Gabi? Porque o André lá da última vez no Espírito Hub, nos encontros com mantenedores, ele estava falando de fluxo de valuation de pequenas empresas. Qual André? O André... Isso. Tá. Então, ele estava falando, Gabriela, para todo mundo ali, né? A gente tem que projetar um fluxo de caixa para os próximos 10 anos, botar ele descontado com, sei lá, 50%. Falei, então vamos fechar as portas, né? Porque não tem como. Mas que números são esses se a gente não tem, né? Então é uma projeção de uma expectativa que você tem sem ter validado em mercado. Exato. Cara, assim, tem que ser muito artista, né? E eu quero saber como que você fez lá naquele momento lá. Sim. Não, assim, particularmente é um assunto que eu gosto muito, aprofundo muito, tem uma importância financeira muito grande na minha vida. Então, eu não saio de perto. Valuation é ciência e arte. Né? Tem um lado da ciência, que é, cara, projeta, define as premissas. Né? E, porra, um investidor, um cara igual o Marcos, igual o Diogo, ele consegue pegar um BP, né, como a gente chama projeção, entender se aquilo ali é factível. Né? Então, a grande confusão que acontece é que a gente valora, no início, um plano. Você não está valorando a empresa. Você valora um plano e, na sua taxa de desconto, você aplica um fator de risco, que você tem literatura para dizer isso. Né? Pô, early growth, empresas estão começando a crescer 35% a 50%. Está no PPT, 50% a 70%. Então, você tem literatura para isso, coisas que se convencionam e que se usam ao redor do mundo para você fazer isso. Então, isso é um pouco da parte da ciência, né? Fora os múltiplos comparáveis. Porra, eu tenho uma empresa de contabilidade. Como que você avalia a empresa de contabilidade? Provavelmente deve ser 6, 7 vezes o EBITDA anual, alguma coisa nesse tipo, 6 a 8, dependendo do crescimento, etc. Ok, você usa isso para validar. Essa parte da ciência. Agora, a arte é o empreendedor sentar na frente do investidor lá, meu irmão. E showtime, né? É o que eu sempre falava, eu devo ter feito umas 300 ou 400 apresentações da Zite, da Chip, boa parte delas ao lado do Diogo, e a gente combinava. Falava, meu irmão, agora é showtime, agora esquece. Agora esquece. E boa parte também das captações a gente fazia, às vezes, sem abrir um book, sem abrir uma planilha. Né? Porque o investidor, ele quer ver, muitas vezes, ele quer ver, cara, o sangue no olho do cara que está ali. Eu falava, meu irmão, o maior risco disso aqui é eu morrer, senão esquece, eu não vou deixar esse negócio ir embora por nada. Né? Então, tem que ter essa arte, né, na hora de você vender. A planilha aceita qualquer coisa, mas aceita, inclusive, um bom plano. Né? E é isso que a gente tem que ter o foco na hora que a gente vai construir isso. Falei besteira? Não, é isso aí. E essa parte da arte, ela é muito importante, mas ela não pode ser um negócio, ela tem que ter base, né? Primeiro a gente tem que entender o seguinte: se um cara sentou com você na mesa e você vai pegar um cheque de qualquer que seja o cheque de 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, esse cara, ele está com um dinheiro para investir em startup. Esse cara, se ele tem 1 milhão para investir, esse cara tem pelo menos 10 ou 15. Se ele tem 10 ou 15, ele não é um cara bobo, entendeu? Ele é um cara inteligente pra caramba. Então, ele sabe ler pessoas, ele sabe
entender o tamanho da mentira que você está contando. Então, assim, ele vai saber te ler e vai entender se existe coerência naquele plano. Quando você traz um negócio muito inovador, disruptivo, é importante que você seja coerente. Tem um outro elemento, que é o elemento que ele não vai assim, caramba, olha esses olhos verdes do Rodrigo e estou encantado e vou investir. Não, ele vai ligar para o Marcão. Marcão, tem um cara aqui que falou que te conhece e tal, o que você acha desse cara? Aí o Marcão, obviamente, ele não vai chegar e vai falar mal do Rodrigo, né? Mas ele pode falar, cara, não conheço tanto. Se ele falar não conhece tanto, quer dizer que o Marcão não valida, né? Agora, se o Marcão falar, rapaz, cara chapa quente, ele fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo. Então, o mundo ele é muito pequeno. Então, o cara ele não vai fazer um investimento, e se você conseguir, isso vai ser uma excepcionalidade, né, muito grande, pode ser que você tenha um maluco que isso vai se transformar num grande problema para você, esse cara ele vai fechar os pontos de contato. Então é importante você ter coerência com isso, né? E como se você vai fazer uma apresentação, eu gosto de olhar muito o elemento fundador, né? Quem que é o fundador? E eu já deixei de fechar negócio porque eu vi 2 fundadores e eu via que a conversa dos 2 não batiam na mesa, entendeu? Um querendo atropelar o outro, falando mais, e eu via um elemento de ego, vaidade, que falava, cara, o negócio é muito bom, mas eu me afastei do negócio e não entrei no negócio, porque mesmo o negócio sendo muito bom, teria um problema muito grande ali de sociedade em algum momento. Então, eu posso ter um negócio maravilhoso, se eu tiver fundadores ruins, eles vão destruir o valor desse negócio maravilhoso. Eu posso ter um negócio muito ruim, mas se eu tiver fundadores incríveis, eles vão dar um jeito de dar uma volta nesse negócio. E o outro elemento que eu gosto de olhar variável, qual é o tamanho desse mercado? Então, se eu tiver um tamanho de mercado de 1 bi, se o cara for muito ruim, ele tem um negócio que fatura, entendeu? 100 milhões, 200 milhões. É assim, se ele tiver um mercado de 20%, acho que o mercado de 1 bi é pequeno. Se eu tiver um mercado de 10 bi, e esse cara for muito ruim, mas se ele tiver 1% desse mercado, ele já tem uma fatia, ele tem um negócio muito grande. Agora, se esse cara for muito bom, o negócio dele é muito bom, mas ele tem um mercado de 100 milhões de reais, então é importante você calcular isso. Qual que é o tamanho desse mercado, né? Ah, eu tenho um mercado de fazer, sei lá, tem um mercado de café. É um mercado gigantesco, uma bebida global, em tudo quanto é lugar. Agora eu tenho um mercado de um produto que é super específico e nichado. Mesmo que o empreendedor seja bom, será que vale a pena, né, gastar energia? É um pouco de algumas variáveis que eu também gosto de ver. Maravilha, obrigada. Oi, boa tarde, tudo bom? Você entrou num tema que a Gabi também trouxe, que traz um pouco da coragem de ser imperfeito. Então, primeiro, parabenizar vocês por estarem aí, por justamente entrarem na arena com essa coragem aqui, toda a nossa admiração por estar prestigiando aqui vocês. E aí você trouxe essa questão, quando traz a questão do ego, do orgulho, que o Arizzo também citou, o Jim Collins, que ele traz o líder nível 5, né, que é o líder mais humilde. Como que é a trajetória de vocês se vendo nesse crescimento, e como que vocês calibram isso para trazer novos sócios, para criar parcerias? Eu acredito 1000% na tese da liderança, da humildade. Ninguém é bom em tudo, gente. Quem acha que é bom em tudo não é. E eu sempre acreditei na tese da sociedade. Eu sempre fiz negócios com sócios. Deram certo, na minha humilde opinião, porque foram complementares, e deram errado quando não foram. Eu tive sociedades que pareciam dar de negócios com potencial incrível, mas os sócios se degladiavam, tinha o ego na mesa. Há 5 anos atrás, fizemos uma união de 3 grandes grupos de entretenimento. Seria uma empresa brasileira maior da América do Sul. E deu errado em 6 meses, porque essa empresa ela tinha um potencial de defender o Brasil para o mundo do campo dos shows, do entretenimento, mas os sócios ali estavam, eles não se entendiam na mesa. Então, eu acredito muito nessa complementariedade, acredito muito na humildade, acredito que
pelo menos no meu caso, eu sempre acreditei no propósito. Eu acredito que as pessoas devem estar numa sociedade porque elas acreditam naquilo e eu que criei algumas coisas na minha vida, a grande maioria deu errado, tá? Isso é importante ser dito. Mas é aprender com erro. E na hora que você vai construir esse projeto deixar de ser um projeto apenas teu. É você conseguir fazer com que esse sonho seja sonhado por outras pessoas. O ego e a vaidade, né, tem sido dois elementos que eu tenho procurado me dedicar, e vou adicionar orgulho e inveja também, né? A inveja, especificamente, eu tenho estudado bastante nos últimos meses, num processo de reflexão, né? Eu estudei muito o ano passado sobre humildade, né? Procurei entender, cara, o que é humildade mesmo, né? E às vezes podemos confundir a humildade como tendo vindo de uma origem humilde, né? E isso está distante, né? Então eu procuro estudar isso porque esse é um elemento que ele está presente na gente. Então, qual é o cão que a gente alimenta, né? A gente tem um cão maneiro e tem um cão não tão legal, né? Então, qual que é o animal que a gente está alimentando dentro da gente todos os dias, né? Então, é um desafio muito grande para qualquer ser humano fazer a administração e a gestão do seu próprio ego e da sua própria vaidade. E aí, na sociedade, é importante que isso esteja alinhado entre todo mundo, né? E isso tem que ser combatido a todo momento. Então, se eu, Marcão e o Rodrigo, a gente está na sociedade juntos, eles têm que, em algum momento, baixar a bola, né? Porque, pô, Diogo, você está com um elemento aqui. Porque nós temos ego e vaidade. Não é uma questão de falar, não, eu não sou vaidoso, né? Qual é a sua principal qualidade? Eu sou humilde, né? Essa é a minha principal qualidade. Então, assim, todos nós somos vaidosos, todos nós temos orgulho, mas como a gente não deixa isso atrapalhar aquilo que é mais importante, né? O Darcio, né, fala muito, né, no PicPay que o CNPJ está acima do CPF, né? Então, isso requer a gente está a todo momento refletindo, né? Cuidando da nossa mente nesse sentido para não deixar isso elevar, porque senão a gente começa a achar que a gente é bom para caramba, né? E o que o Marcão falou, muito maneiro isso, né? Eu acho que tem uma característica que a gente busca e eu acho que une bastante a gente, tem unido cada vez mais, é isso da gente se mostrar frágil, né? A gente não chega falando, caramba, né? E eu acho que isso que o Marcão falou é fenomenal, né? Eu mais fracassei, não é? E é isso, né? Eu quebrei negócios e é isso. Eu tive mais fracassos do que vitórias, né? Só que no Instagram a gente fica mostrando a foto do restaurante do prato bonito, né? A gente não fica mostrando o marmitex aqui com o resto de macarrão, com feijão junto e tudo mais, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, com o que a gente está se alimentando, com o que a gente se alimenta. E eu acho que a sociedade é um elemento importante de ajudar a trazer esse equilíbrio, de trazer a gente para o centro. Você tocou num ponto que eu acho fundamental. A gente achar até a ilusão de que não, vamos ter uma sociedade onde não tem ego, não tem... Esquece, vai dar merda, né? Então, eu gosto muito de pensar, e aprendi isso ao longo dos anos, você tem alguns perfis ou arquétipos comportamentais que se complementam, né, numa sociedade. Então, alguns gostam mais de exposição, outros gostam mais do dinheiro, outros prezam mais pela relação, né, abre mão de si pelo outro, outros gostam de ter a palavra final. Então, casar esses perfis é tão importante quanto casar as complementariedades de hard skills, né? Então, você ter times, ter sociedades que elas se complementam também no comportamental. Isso é uma forma de dizer, cara, vai ter ego, vai ter vaidade, mas, puta, cada um aqui está preocupado mais com uma coisa que a do outro, né? Isso é um negócio muito legal. Falando de captação, nunca levem 2 fundadores para a mesa para apresentar para o investidor. Eu aprendi uma coisa com o Diogo, que é, cara, até para dizer que não sabe, tem que falar com firmeza. Meu irmão, não sei, porra. Depois eu vejo esse negócio aqui e te aviso. Se você tem 2... Cara, acabou. Acabou. Né? Esses caras se ferraram. Talvez se tivesse um fundador só, Diogão ia investir. Né? Mas o que atrapalha, às vezes, o ego? Não, porra, nós 2 fundamos. Né? Mau sinal para mim. Não sei nem se tem alguém que tem empresa assim. Mau sinal. Não, nossa empresa não tem CEO.
Pô, qual que é o problema de ter um CEO? Não, nós somos fundadores aqui. Nosso título é fundador. Pô, fundador é sócio, cara. Quem que é o CEO? Quem que é o executivo? Né? Esse para mim, é um primeiro sinal que me chama a atenção. Né? Então, a gente tem que ter consciência desses fatores para poder, no dia a dia, contornar essas situações e já prever para que isso não dê conflito lá no futuro. Né? Esse é um ponto bem importante, isso. Eu não sou painelista, acho que nem me perguntou nada, mas eu vou dar aqui meu depoimento. Que isso é muito interessante. O ego e a vaidade, ela não está só no nível, né, desses 3 caras aqui, ela está em todos os níveis da sociedade, independente do dinheiro. E aí, algumas pessoas perguntaram, pô, cara, o Diogo está vindo aí, o Marcos está vindo aí. Se o Diogo abrir o telefone dele aqui, ele vai ver 10 mensagens minhas, antes dele aceitar o meu convite. 10 não, mas eu mandei umas 4. E poderia pensar, porra, o Diogo é um cara vaidoso, um cara que sem humildade. Mas, pelo contrário, eu entendo o momento de vida dele, sei o tanto de mensagem que ele recebe, e, às vezes, ele não está com tempo ou não está no momento de me responder. Então, eu tenho que ter a humildade de entender que eu tenho que mandar 10 mensagens. Pô. O cara já construiu coisa pra caramba, então eu tenho que entender esse momento. Não só para o Diogo, pô. Eu trabalho com investimento, trabalho com venda, e, com certeza, algumas pessoas aqui já receberam mensagens minhas e não responderam naquele momento. É entender o momento de cada um. Isso sim, né, isso reflete um pouco da humildade, né, e não falar, esse cara aí não merece, não vou ligar nunca mais. Se eu tivesse feito isso, o Diogo, o Marcos não estariam aqui. Minha mãe também reclama que eu não respondo a mensagem, é bravo. Faz parte, né? Muito boa a apresentação, né? Arísio, fantástico, o Hub. Isso traz muita abertura de mentes para a gente. Eu tenho uma startup e estou começando, estou levando as coisas, mas eu senti na sua fala, Diogo, que quando você chegou lá na cafeteria, o negócio não foi. Eu estou nessa dificuldade. O negócio é bom, o negócio tem solidez, o negócio tem campo, mas está naquele momento assim, bater de porta em porta está pesado. Tá? Como é que você virou essa chave? Me dá uma dica. O que você fez nessa época? Como é que foi? Qual caminho eu sigo para que eu possa escalar mais? Então, eu não tenho... Seu nome é? Marcelo. Marcelo, né? Marcelo, eu não tenho um conhecimento profundo do seu negócio para te ajudar. Depois você me manda uma mensagem. Só um pouquinho, interrompendo, desculpa. Um aplicativo para a gente fidelizar cliente para os comércios. Então, é uma ferramenta para o comércio usar, fidelizando o cliente. Para você ter ideia, uma das formas de pagamento dentro do meu aplicativo é com o PicPay. Nós já somos integrados. Show de bola, show de bola. Vai dar certo. Não. A reflexão, eu estava conversando com um fundo de um amigo que ele tem em Palo Alto, esse fundo, e a gente estava conversando um pouco sobre quais eram as recomendações que eles estavam dando para as empresas investidas, né? Então, o primeiro ponto de reflexão é caixa para os próximos 24 meses. Obviamente, o interior vai sofrer um pouco menos, como eu falei, da questão de exposição, mas é importante você olhar para o caixa da sua empresa e entender o que eu tenho de recurso para sobreviver de 18 a 24 meses sem gerar nenhum tipo de receita. Esse é o primeiro ponto, porque você pode ter o negócio mais incrível do mundo, mas se você não fechar a conta amanhã e você tiver esse tipo de preocupação, de ter que talvez pegar um empréstimo, algum tipo de coisa, você não vai ter tranquilidade para fazer aquilo que deve ser feito. Então, olhe para isso. Aí você pode olhar e falar o seguinte, cara, não fecha a conta. Então, você vai ter que readequar, talvez, a estrutura do seu negócio para fechar a conta. A partir disso, você tem uma gordura, você tem uma margem para você começar a pensar no seu negócio, em como eu faço o meu negócio escalar. Esse é um negócio desafiador, porque você tem uma série de empresas que fazem isso. Então, você precisa imaginar, dentro daquele seu recurso, dentro daquele dinheiro e capital que você tem, como você faz o seu negócio escalar. Muitas vezes, não adianta você
a gente, na época, eu não me lembro de qual empresa que eu e o Rodrigo a gente estava participando, mas a gente falava muito, acho que era da Chip, né? Não adianta você ter o melhor produto do mundo se você... A gente tinha um desafio que a RAP tinha captado 4 bilhões, né? Era 1 bilhão e pouco, o dólar estava 4 bilhões de reais ali, estava com essa grana no caixa. Então, não adianta, muitas vezes, você estar no lugar, no caminho certo, no trilho, se está vindo um cara muito mais pesado, com uma velocidade muito maior. Então, acho que é importante refletir sobre o seu negócio. Como eu te disse, eu não posso opinar sobre o seu negócio especificamente, manda depois uma mensagem, eu tento te ajudar um pouco mais nisso, mas é olhar ter um olhar sem paixão para o seu negócio e entender, cara, eu tenho dinheiro, eu tenho um caixa, né, para que você consiga virar com uma base sólida. E é isso que o investidor vai estar olhando, né? E dentro do growth, do crescimento, é você entender qual o número de clientes fiéis que estão ali. Será que os clientes podem me ajudar? Será que os estabelecimentos vão me ajudar a crescer? Para que você não tenha um custo de aquisição e expansão. Você consiga crescer com o usuário e expandir, né, independente do seu investimento em marketing. Estou arranhando bem aqui por alto um caminho, mas eu olharia muito no momento que a gente está hoje para os seus números, assim, para as informações financeiras. Tá? Você vai responder a mensagem dele, se ele mandar? Vou responder. Vou responder. Do Arísio, eu vou ficar de olho, tá, porque Marcelo? ele me expôs aqui, mas você eu vou responder, tá bom? Foram só 3, né? Tá bom. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Robson. Eu tenho uma dúvida, que normalmente é uma pergunta que todos respondem a mesma coisa. Além da evolução e da qualidade, que hoje se torna um item essencial, quais as características de uma empresa que nos tornaria obsoleto e fora do mercado? Eu acho que tem um princípio super questionável aí. Qualidade não é para todo mundo. Tem muita gente que ganha dinheiro fazendo coisas que não têm qualidade. Né, aí, não vou dar a aula que eu dou lá na Upside, não, mas isso entra na estratégia. Né? Qual que é a sua proposta de valor? Né? Qual que é a sua proposta de valor? Vamos comparar a caneta Bic com a caneta Montblanc? A caneta Bic tem qualidade ou não tem? Dentro do que ela se propõe a fazer. Durável, baratinha, atende todo mundo, do estudante até o executivo, mas ela não tem aquela qualidade, né, que tem a Montblanc, cara, da escrita, da tinta, etc. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas verdades absolutas. Não, hoje em dia, tudo tem que ter experiência do cliente. Pô, alguém que já foi no supermercado chamado Dia? Chamado Dia? Experiência legal? Experiência terrível. Você entra, tem uma catraca, você conhece bem. Tem a catraca de ônibus na entrada do supermercado. Você chega, as gôndolas não tem produto, as coisas estão no pallet, estão empilhadas. Atacado, atacarejo. Segmento de varejo que mais cresce no Brasil já é 40%. Como é que é a experiência do atacarejo? É boa? Vai posicionamento. O que você está oferecendo de único para o seu cliente? Aqui eu tenho preço. Né? Ou eu sou confiável, eu sou durável. Né? Então, essas verdades absolutas a gente tem que quebrar um pouco. E eu esqueci qual era a sua pergunta, na verdade, porque eu adoro esse tema. Se você puder refazer. Pode fazer, faz no Gogó aí, que eu lembro. Eu acho que é não fazer nada novo. Eu costumo falar que, cara, a única vantagem competitiva hoje em dia é não parar de inovar nunca. Né? Então, a gente tem que buscar sempre como que a gente vai criar novas vantagens, como que a gente cria novos diferenciais, por todos esses motivos que eu já falei bastante aqui hoje. Mas o que, Marcão, que não pode dar mole, senão vai sair do mercado? Eu concordo 100% na questão da inovação, porque esse exercício a gente tem que fazer o tempo inteiro.
Eu vi muitas empresas darem errado no decorrer da história por essa prepotência de dizer eu sou líder, eu já tenho o meu mercado e assim eu vou ficar porque as pessoas vão me seguir. Não, o mercado muda. O mercado, muitas vezes, você tem que se adequar, você tem que construir essa provocação interna de inovação. Acredito muito nessa questão. E o que você falou, tem muita gente não fazendo produto com qualidade e ganhando dinheiro. Tem muita gente não construindo experiência, ganhando dinheiro. Não necessariamente isso vai se perpetuar. Obrigada. Eu vou para a última pergunta agora, tá? Boa tarde. Afonso, da F3 Consultoria. É um prazer estar ouvindo vocês três aqui. Parabéns pelo sucesso. Parabéns ao Espírito Santo Hub pela iniciativa. Eu quero ser um pouco abusado, vou ajudar a responder a pergunta do colega, antes de fazer a minha. O que quebra uma empresa é a sua equipe. É o mau atendimento. Eu moro em Linhares há 4 anos, tem loja que eu não entro mais. Então, se você não investir na sua equipe, não tiver treinamento, não tiver atendimento, você quebra a sua empresa. E aí, minha pergunta, a gente fala muito de inovação, de tecnologia, de movimentação, de mudança e o chão de fábrica. Inovação no pessoal, inovação naquela pessoa que bota a mão na massa, ou aquele camarada que faz a sua entrega, que faz a produção do seu produto, como é que ela está? A gente está numa cidade com franco crescimento, alguns dos patrocinadores aí anunciaram 80 vagas há umas semanas atrás. Eles não devem ter chegado nem a 20. E muitas outras empresas em Linhares estão fazendo anúncios e anúncios e anúncios todas as semanas. E a gente não consegue preencher. E a inovação do pessoal, como fica? Né? Um exemplo claro, e vocês podem ver no dia a dia, a hora que você cruzar com um caminhão, olha para o motorista. Ele tem 50, 60 anos. Dificilmente você vai ver um de 20. As CNHs D e E estão caindo. Daqui a pouco nós não vamos ter motorista, porque não tem investimento na inovação das pessoas. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. É um bom ponto, né? Bem amplo. Eu acho que cada um ele precisa trazer para si a responsabilidade de inovar, né? Eu participei de muitas empresas onde a gente fazia um investimento massivo em levar a educação, mas isso não é suficiente. É importante que o indivíduo tenha essa responsabilidade de estar buscando isso. Isso precisa fazer parte dele. Acho que o papel da empresa, cada vez mais, criar um ambiente que dê essa liberdade para ele, que permita para que ele tenha isso. A gente viveu uma fase, a gente está ainda começando um declínio de uma fase onde a gente tinha as startups e muitas empresas indo numa pegada muito grande de cuidado, talvez excessivo, né? De entrar com elementos que talvez não eram tão importantes, né? A própria Netflix, ela trazia uma cultura, uma questão muito assim forte, e isso, ao longo do tempo, foi trazendo problemas. Então, acho que, novamente, não é nem 8, nem 80, eu acho que existe um equilíbrio aí no meio do caminho, mas é muito importante que a pessoa ela seja responsável por buscar isso. A empresa também precisa ter a consciência de que só a pessoa também não é suficiente. Então, quando você vai para a favela, vou dizer por mim, eu tive oportunidade, tive privilégio, eu estudei em escola particular, tive a condição, meu pai, minha mãe sempre conseguiram, né, investir, me dar uma estrutura mínima, né? Mas quando a gente vai para a favela, a gente vê que esse desafio ele é muito maior, né, para a pessoa que está ali naquela condição. Ela está para trabalhar, ela vai levar 2 horas, 2 horas e meia para trabalhar. Ela vai fazer um pagamento de uma conta. Quando fui, por exemplo, para uma favela chamada Parque União, no Rio de Janeiro, você entra na favela, você está na primeira quadra da favela, da Avenida Brasil, foi um contato com 20 fuzis, com jovens de 16 anos com metralhadora AR-15, passando no seu lado como se fosse uma sacola de supermercado. Então, é papel também da empresa, mas não responsabilidade total, ela ter a leitura de que existem algumas estruturas que elas são diferentes.
E ela precisa olhar para isso de uma maneira diferente. Mas é raro, né? É difícil, né? Então, acho que a empresa e o empreendedor, que ele tiver a capacidade, ele conseguir olhar isso de maneira ampla, saber que existe a diferença, saber que ele tem responsabilidade, mas saber que, em alguns casos, ele precisa atuar de uma maneira diferente, isso coloca ele à frente. Isso é um diferencial competitivo que ele cria. Mas não pode ser só uma responsabilidade do empreendedor, não pode ser só uma responsabilidade do órgão público. Eu acho que isso é importante, que essa força de vontade ela venha da pessoa, do ser humano, de forma individual. Cara, você quer complementar? Espetacular. E eu acho que cada empresa, né, ela escolhe justamente as fontes dos seus diferenciais. Eu não sei exatamente do que é a sua consultoria, mas tiver a ver com estratégia, você sabe bem do que eu estou falando. Escolhe bem as atividades foco, né, que vão diferenciá-las no mercado. Investir na formação dos profissionais não é optativo. Você tem que investir, você tem que treinar o cara minimamente ali. Para algumas empresas isso é mais relevante do que para outras. Né? Porque é maravilhoso um mundo onde, cara, a gente consegue dar o melhor treinamento, consegue dar treinamento constante, os melhores benefícios e tal. Mundo real, a vida como ela é. Quantos por cento das empresas conseguem, né, fazer isso em larga escala? É desafiador para caramba. Né? E princípio fundamental de qualquer empresa, recurso é finito. Então, quando você investe em uma coisa, você está deixando de investir em outra. Às vezes, Rodrigo, você está falando que as pessoas não são importantes? Lógico que não. A empresa é feita de gente. Né? Lógico que é importante. Né? O que eu estou desmistificando aqui é que, para algumas importantes, isso muda mais o jogo do que as outras. E existe... a gente também olhando de fora, né? Às vezes é muito fácil a gente criticar, né, como que uma empresa trata determinados assuntos e tudo, mas eu acho que cada empresa tem a sua realidade, né, e a maneira de como lidar com isso. Mas, cara, empresas são feitas de pessoas, né? Eu acho que o principal trabalho do CEO, especialmente, não é montar a empresa, é montar o time, né? E manter ele ali engajado e motivado, e que isso se desdobre por toda a empresa, né? Senão não tem como ir para frente. Olha, todas as empresas que eu invisto hoje, que passam já de uma fase de consolidação, é uma das coisas que eu mais provoco, educação. Para mim, educação é transformador. É a única forma de se transformar educando. E não é só o profissional, é a família. Então, se por acaso, muitas vezes a gente fica buscando nas empresas consolidadas ajudar o próximo, fazer uma ação social, e a gente, às vezes, esquece de olhar para dentro da própria empresa. E muitas vezes a gente pode estar fazendo grandes contribuições sociais por pessoas que estão dando a vida por nós todos os dias. E isso é uma provocação que eu faço dentro dos meus grupos, os grupos que estão consolidados. Obviamente, quando você está discutindo uma empresa que está em elaboração, que ela não tem capacidade financeira, é impossível. Mas no momento em que a empresa passa a ter um grau de possibilidade, isso para mim é primordial, isso para mim é transformador. Tem que investir, sim, no teu time, tem que investir, sim, não só na pessoa, no indivíduo, mas também tem que investir e dar possibilidade, muitas vezes, quando é possível, também para a família. Esse tema é sensacional, né? A gente ficaria aqui discutindo um tempão. Enquanto vocês falavam, eu encontrei aqui mais algumas pessoas do meu time. Sara, Luana estão ali, Lívia, elas são nossas sócias hoje. Então, foi um pouco disso que eu tentei buscar e tentei proporcionar. Tento até hoje, né, na formação do time, complementando, Marcos. Óbvio que ninguém é bom em tudo. Né? A gente tem que entender aí quem que vai ser melhor que a gente em cada área da nossa empresa, e cada empresa é uma, então, também complementando o que o Rodrigo falou. Bom, queria agradecer demais a presença de vocês três, Diogo, Marcos, Rodrigo. Uma honra estar aqui recebendo vocês aqui em Linhares. Esperamos recebê-los mais vezes. Quero agradecer também a presença de todo mundo que está aqui, que, né, tirou a tarde para vir acompanhar aqui esse bate-papo. Obrigado mesmo. Tenham todos uma boa tarde. Eu queria pedir uma salva de palmas para os nossos palestrantes, né?